Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, hoje aqui vamos então pro nosso Fast News comentado, digamos assim, né? Vocês já sabem já o esqueminha como que é. Então deixa o like, se inscreva no canal e já comenta aí então pra daqui a pouco eu estar respondendo o seu comentário, beleza? Bom, pra não enrolar, já vamos falar logo sobre a primeira notícia, que é uma notícia envolvendo o CM Punk e o AJ Styles, né? Que acabou aí pegando uma grande polêmica nessa última semana. Cara, o negócio é o seguinte, na semana passada eu tinha até comentado com vocês, né? Que o CM Punk estava se tornando o Felipe Neto do Pro Wrestling. E aí alguns até acharam exagerado isso, mas você nota que ele tá virando o Felipe Neto do Pro Wrestling com a atitude que ele teve essa semana exatamente semelhante com a que o Felipe Neto fez com o Neymar recentemente. Vocês lembram lá do Felipe Neto cobrando do Neymar num posicionamento e que ele tinha que se manifestar, tinha que dar a opinião dele, tinha que se posicionar, como se fosse uma obrigação, assim. Sabe? Não, você tem seguidor, então tem que se posicionar. E aí, o que aconteceu? Um fã comentou que o AJ Styles estava em silêncio, que o AJ Styles, inclusive, nesses últimos dias estava promovendo até uma streaming dele lá, né? Uma live dele, jogando tal, algo assim. Mas não chegou a comentar nada a respeito aí, recentemente do caso do George Floyd e todas as manifestações aí que desenvolveram a partir daquilo, né? Que é um caso lá envolvendo racismo, abuso de autoridade policial e, enfim, tudo mais ali. E aí deu um discurso político dentro disso, né? Não precisava, mas obviamente hoje em dia qualquer coisa vai virar discurso político e rolou divisões dentro disso ali. E aí rolou lá várias manifestações, algumas ali chegaram a atacar lojas, que, assim, convenhamos, a loja não tem nada a ver com essa situação, e roubava, e tem vários vídeos aí circulando, e outras manifestações pacíficas. Houve também lá alguns policiais que fizeram uma atitude bem interessante lá de se ajoelharem para mostrar lá que não são todos os policiais que agem daquela maneira, enfim, tudo isso aí vem desenvolvendo durante essas semanas, e uma guerra dentro do Twitter e tal, e esse negócio de cobrar pessoas a se posicionarem. O AJ Styles não se posicionou, um fã comentou isso, né, que pô, tá promovendo até stream, mas não fala nada. E o Punk foi e respondeu da seguinte maneira, né? Ué, mas é claro, vamos lá, é assim há anos, né? O cara é assim há anos, ele é tão óbvio há anos assim, que ele é um cara que ele tem medo de perder seguidor e o posicionamento dele, como que eu posso dizer, não seria pró essas manifestações. Pelo menos é isso que dá a entender o que o CM Punk colocou ali, né? Que talvez o AJ Styles fosse dar uma opinião que não iria agradar a maioria dos fãs, então ele prefere ficar quieto, digamos assim. E depois, o grande CM Punk apagou esse tweet, né? E antes que falem, não, ele nem tweetou nada disso, nem apagou nem nada, isso aí é mentira. É verdade, ele comentou sim e apagou, porque o próprio AJ Styles respondeu, já vou falar na sequência. Se fosse mentira, o AJ Styles nem sequer responderia, mas deve ter chegado pra ele, tem a galera dos print lá também que sempre tira print dessas coisas. Deu a entender ali então que ele quis dizer que o AJ Styles é uma pessoa que não se posiciona porque se posicionaria a favor do racismo, né? Então, isso aí mostra o quê? Mostra ele fazendo uma atitude igualzinha que o Felipe Neto fez com o Neymar. Bem parecida. Só que o CM Punk, né? Ele não é um machão, ele não é o cara que quebra a quarta parede, o cara que quebra a kayfabe, ele que faz as críticas sociais. Por que ele apagou o tweet? Por que ele apagou o tweet? Ele tá com medo do quê? Por que será que ele apagou, né? Qual que é o problema? Ele tá com medo de perder o contrato dele com a Fox? Perder o contratozinho ali dele de comentador? Como é que é? Por que ele quis apagar, né? Mas se ele é o cara crítico, se ele é o cara que quebra a quarta parede, o cara da pipe bomb, então ele tinha que deixar lá, ué. Deixa lá, ele não tem moral pra fazer isso, deixa lá. Mas ele vai lá e apaga, né? Ele vai lá e apaga. Então ele é muito covarde, ele é muito... Ele mudou muito, porque antigamente pelo menos ele tinha culhões. Hoje em dia ele tá acabado, ele tá sofrendo, dá pra ver isso nas declarações dele. Porque, tipo, o cara fazer uma insinuação dessa pra um colega de profissão, tudo bem que ele agora nem luta mais, né? Ele tentou ir lá pro MMA e levou 2 surras, levou surra do cara que era repórter.
O cara que era repórter tinha tido uma luta só e perdido. Deu conta de apanhar até pra ele no MMA, né? Então, acho que essas surras aí mexeu com a cabeça do Punk. E aí ele tá virando esse babaca que ele tá virando aí, né? E o AJ Styles respondeu isso, falando lá que ele não vai responder diretamente isso pro CM Punk, porque ele não tem interesse em responder o CM Punk, já que é uma pessoa que ele não tem nenhum respeito. Ele não vai responder uma pessoa que ele não tem nenhum respeito. Ou seja, o AJ Styles já demonstrando aí que não gosta do CM Punk e que não respeita o CM Punk. E falou, a verdade é essa, não me interessa isso, né? Eu sou um lutador, meu trabalho é dar um espetáculo pros fãs, é lutar, e eu não tô aqui pra ficar respondendo acusações estúpidas e ridículas de alguém que eu não respeito. Tô aqui pra lutar e pronto, né? Essa foi a resposta que ele deu numa entrevista. E fez certo. Respondeu da maneira certa pra mim o AJ Styles. Não tem pra que dar mais volume pra essa discussão, né? Simplesmente falar, não respeito o cara, a acusação dele é ridícula, apenas isso, e eu vou fazer meu trabalho aqui e já era. Porque, cara, ele não é obrigado a se posicionar. Ele tem total direito de ficar quieto. Cara, se você for ver bem, ele não se posiciona sobre nada. Não é só sobre esse caso, é sobre nada. Quando você viu o AJ Styles aparecendo pra falar sobre algum assunto que não fosse pro wrestling? Raras vezes, cara. Ou é isso, ou ele fala de games, ou de futebol, algo assim, né? Futebol americano. Ele não fala mais de nada. Ele tá na dele. Ele é o cara do entretenimento. Você entra no Instagram dele, ele segue 45 pessoas. Um cara do tamanho dele, que tem mais de 2 milhões de seguidores, ele segue 45 pessoas, ele segue pouquíssima gente, ele nem deve ser conectado com o mundo, com os acontecimentos. Ele deve ser um cara mó de boa, na dele. Ali, pô, o cara é pai de família, o cara tem filhos, o cara gosta de videogame, o cara é lutador. Você acha que ele tem tempo pra ficar fazendo essas coisas? Ele não quer fazer. É a liberdade dele, a oposição dele é essa, é não ter posição nesse momento, sabe? Então esse é o ponto. E o Punk, ele não queria que o AJ Styles tivesse só uma posição, que ele tivesse uma posição e que concordasse com ele. Porque ai do AJ Styles se der um posicionamento aí diferente. Aí ele vai ser massacrado, né? Igual aconteceu lá com aquele superstar do Forgotten Sons recentemente. O cara postou um tweet lá, não atacou ninguém, só foi pró-Trump. Pronto, veio um monte de cara da WWE detonar o maluco ali. E eu não tô nem dizendo que eu concordo com ele, mas a reação dos superstars com o tweet dele foi um negócio exagerado, mas exagerado. Então, o AJ Styles pode fazer o que ele quiser, cara. Se ele quiser se posicionar, posiciona. Se ele quiser ficar quieto, ele fica. Agora, ficar fiscalizando, sabe? Ai, porque não posicionou e não sei o que, é um covarde. Sabe? Fiscalizando, cara. Pelo amor de Deus. Olha, é complicado, viu? É complicado. Dá vergonha de falar que eu já fui fã do CM Punk. Dá vergonha. Eu acho que é tipo, sei lá, aqueles ídolos de adolescência, né? Que o pessoal gosta quando é adolescente, depois que cresce e para de gostar. Sei lá, aqueles Che Guevara da vida. Porque o cara é ridículo, cara. O cara é ridículo. É um mau caratismo fazer uma acusação dessa. Um grande mau caratismo. Não é nem uma acusação em cima de uma opinião que o AJ Styles deu. É uma acusação pro AJ Styles não dar uma opinião. Sabe? Se ele fosse um político, ok. Você tá cobrando de um político ali, alguém que tá envolvido no meio. Se ele fosse um policial, né? Mas não, cara, que era um lutador ali, tá na dele, lá quieto. E é cobrado desse jeito por esse tonto do Punk, que ainda é covarde e apaga o tweet. Além de tudo, é covarde. Então, cara, não dá. 2020 não dá mais pra ser fã de CM Punk. Você pode ser fã das lembranças dele, das coisas que ele já fez, mas hoje não dá. Hoje, se tiver 2 miolos, você vê que o cara virou um louco. Esse cara, ele tá perdido. Anota o que eu tô falando. Dentro de 2 anos, esse cara vai estar perdido. Esse cara vai estar, tipo, na lama, assim. Porque pela caminhada que ele tá fazendo, sabe? O cara virou um frouxão. Um frouxão nota 10, assim. Sério. Um frouxão total. Galera, e uma notícia extremamente trágica para a história da WWE. A gente tem aqui então uma notícia de que o Paul Heyman tá deixando o cargo de diretor executivo do Raw. Isso mesmo. Diretor executivo é aquele cara que comanda os shows do Raw. Não é só ele que dá as decisões, tem ali os escritores, tem ali o Vince McMahon que tem a última palavra na maioria das decisões ali. Na maioria, não vou dizer não, mas nas coisas principais ali tem o dedo dele, né? Mas ainda assim, o Paul Heyman é o gerente, podemos colocar assim, né? O verdadeiro gerente, não aquele da Kayfabe, é o verdadeiro gerente.
Ele saiu do cargo, agora ele vai ser manager igual ele era, que é uma coisa boa, pelo menos, né? Ele sempre foi um bom manager, mas não comanda mais os shows do Raw. Ele tinha assumido mais ou menos a metade do ano passado, né? Vocês devem se recordar disso. E dá pra gente listar várias coisas de diferente que ele tentou trazer pro show. Não foi um show perfeito. Teve sim seus defeitos, mas dá pra ver a diferença do Raw com o Paul Heyman e a diferença do Raw sem ele. Sem ele, era um show assim perdido. Com ele tem um tom. É um tom que muitas vezes ele pode não agradar muitos por ter coisas controversas, igual foi lá aquele negócio da Lana, do Lashley e do Rusev. Embora não tenha sido só a ideia do Heyman, o Vince estava envolvido naquilo também. Mas ele, por exemplo, impulsionou push para alguns caras ali. Ou pelo menos tentou. Foi o caso, por exemplo, do Cedric, do Ricochet. Foi o caso do Apollo, do Drew McIntyre. Foi principalmente com ele. Austin Theory, Murphy, dentre outros nomes. Alguns desses foram barrados pelo Vince. O Vince falou, não, esse aí não. Esse aí não vai dar push para esse. Ou demitiu, ou coisas do tipo, né? Deu liberdade criativa pro Seth Rollins, deu liberdade pro Edge e pro Randy Orton fazer a rivalidade deles. Então ele fez umas coisas muito boas durante o show. E aí agora ele sai. E o que realmente deixa assim, preocupante é que quem assume é o Bruce Prichard, que tinha assumido o SmackDown no ano passado quando saiu o Eric Bischoff. E agora ele assume o Raw também. Agora vai comandar os dois shows. O cara que é o criativo do SmackDown vai comandar os dois shows. E vocês sabem que eu já tenho críticas ao Bruce Prichard desde que ele chegou. Porque desde que ele chegou, eu sinto que o show da WWE se tornou um show completamente infantil. Infantil demais. Tem uma outra coisa boa. Tem sim. Os próprios últimos shows do SmackDown estavam dando uma melhorada ali, né? O Sheamus lá com o Jeff Hardy estão fazendo uma rivalidade que não é bem pra criança, a rivalidade que eles estão fazendo. Mas de modo geral, assim, você tem várias coisas bobas. E só que agora é comando Raw também. E complica, né, cara? Primeiro eu não entendi a razão. Talvez tenha alguma coisa a ver com a audiência, porque depois da pandemia a audiência do Raw diminuiu muito. A do SmackDown também, mas não tanto igual a do Raw. A do Raw realmente caiu demais, então pensando em melhorar, tinha que fazer alguma mudança ali e tal. E aí talvez sobrou pro Paul Heyman e vai colocar o cara que faz o SmackDown, porque o SmackDown tá conseguindo manter um número ali, pelo menos aceitável nessa época. E é isso. E aí, cara, eu tenho críticas ao Bruce Prichard, vocês sabem. Não gosto do show que ele faz. E, assim, vai ter que calar muito minha boca esse cara. Vai ter que fazer um show muito foda. Porque eu já tava gostando dos últimos shows do Raw, embora, assim, um outro episódio é chato. Por exemplo, o último eu não gostei muito aquele último. Mas se trouxer aquela infantilidade que tem no SmackDown em várias coisas, tem várias rivalidades aí que, nossa, vão empurrá-lo, sabe? Tipo, o Seth Rollins vai deixar de ser um Seth Rollins Messias, vai virar um Seth Rollins mais cômico, com outro tom. Edge e Randy Orton também talvez não tenha a seriedade que eles tiveram aí. Porque querendo ou não, por exemplo, Miz e Morrison contra Braun Strowman. É uma rivalidade, pô, até que legal. Mas também é cômico esse negócio de você fazer troll com o Braun Strowman, jogar coisa nele. Você entendeu o que eu quero dizer? É nessa pegada, não tem uma seriedade. Só que talvez isso dê mais audiência, não sei. É complicado. Os caras devem ter dados melhores que a gente. E olha, óbvio, não vou parar de fazer podcast do Raw. Na verdade, eu vou voltar com os podcasts do SmackDown, né? Até nos próximos shows. Depois do Backlash. Então, tranquilo. Mas, assim, né? Eu não tenho mais esperança agora. Eu perdi a esperança desse ano ser um bom ano da WWE. Pra mim, vai se confirmando como um dos piores anos. Com essa chegada do Bruce Prichard, cara, meu Deus. Pode ser um dos piores anos da história da WWE. Já tá sendo. Vai piorar. Vai piorar a situação. Porque ainda o Raw tinha uma base ali, o SmackDown tinha algumas coisas. Agora eu já não sei não, cara. Agora eu tô preocupado. Assim, eu vou entrar num personagem, a verdade é essa. Se o show for bobão, os dois shows, eu vou dar uma de bobão também, sabe? Eu vou fingir que eu gostei, eu vou dizer que é demais, eu vou virar fã dos babyface, do Ó. Eu vou começar a dar uma de bobão, porque então, quem sabe se eu fizer isso, eu começar a ganhar um monte de like no vídeo ali, né? O pessoal começa a gostar ali.
Eu vou começar a forçar. Vou testar isso. Se o show começar a ficar assim, eu vou começar a forçar. Porque não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Mas realmente é uma notícia assim que me deixou muito preocupado. Bom, galera, e a última notícia, hoje eu vou trazer só 3 notícias mesmo, porque são bem longas todas essas 3, né? Que é o seguinte, recentemente o Undertaker novamente comentou sobre o fim da streak, contando umas coisas de backstage que aconteceram, né? E ele disse o seguinte, cara. Ele falou que durante essa caminhada para WrestleMania, as decisões ali estavam indecisas. As decisões estavam indecisas, podemos dizer assim. Porque o resultado do combate ele foi mudando com muita frequência. Um dia eles tinham combinado que ia ser Lesnar, que ia vencer. Outro dia o Undertaker ia vencer. Enfim, e ficou nessa. Até que na última semana, ficou assim a semana inteira, eles mantendo a ideia. Não, quer saber? Undertaker ganha e pronto, né? E aí só quando ele chega na WrestleMania, como já foi noticiado anteriormente, que ele descobre que ele vai perder na verdade. E o Lesnar também. Então eles quiseram fazer um troll, né? Quer saber? Vamos ficar mudando toda hora? Aí na última semana a gente fala que é um pra no último dia a gente mudar. É tipo isso, né? E foi tipo mais ou menos às 13 horas ele falou que ele viu que ia perder. Então, um pouquinho ali antes do show começar, cara. Um pouquinho antes. Não deu nem pra ele raciocinar direito. Putz, eu vou perder uma streak de anos. Isso aí é sacanagem com o cara. E ele deu uma declaração muito interessante além disso, que é o seguinte. Ele falou que ele sente que o Lesnar não precisava daquela vitória. Que o Lesnar já era uma grande estrela e aquilo não ia consolidar ele. Isso eu discordo. Pelo contrário, pra mim o Lesnar ele muda de prateleira quando ele derrota o Undertaker na WrestleMania. Ele era uma grande estrela? Era. Mas depois da streak ele vira uma super estrela. Então nisso eu discordo um pouco. Mas eu concordo que talvez não precisasse quebrar a streak. Havia outras maneiras de ele subir de prateleira sem precisar quebrar a streak. Poderia ser outra pessoa, isso eu concordo. Ele disse até que ele preferia que o Roman Reigns tivesse quebrado a streak do que o Brock Lesnar. Roman Reigns anos mais tarde naquele combate da WrestleMania 33. Ele disse que aquela vitória do Roman contra ele na WrestleMania 33 teria sido melhor ele encerrar daquela maneira do que contra o Lesnar. Assim, se fosse daquela maneira, embora o combate não tenha sido bom, mas com o Undertaker depois da luta colocando ali o casaco, colocando o chapéu ali, se despedindo, eu acho até que seria mais aceitável. E se fosse a aposentadoria definitiva, ok. Só que o Roman ia pegar o hate dobrado. E na época ele já pegou. Na época ele foi odiadaço. Vocês lembram do show seguinte, o tanto de vaia que ele recebeu, né? Então, mas essas são as palavras do Undertaker. Ele disse que ele fez o que o Vince pediu e que é isso, o Vince que criou o personagem Undertaker, que deu a oportunidade pra ele. Então ele poderia tentar fazer um jogo de poder ali, recusar a lutar se não fosse pra vencer. Mas isso não seria justo, não seria honesto. Foi o Vince que criou tudo, ele deu a chance. Então deixa a decisão do Vince mesmo e ele respeitou, embora não tenha concordado, né? Então foi essa declaração do Undertaker, mais uma coisa de backstage daquela WrestleMania que a gente acabou descobrindo, cara. Que coisa. E aí, o que vocês acham a respeito dessa situação? A streak do Undertaker e a quebra dela rende debates durante anos e anos e vai ser assim conforme for passando. Quem sabe um dia o Brock Lesnar dê a versão dele e fale o que ele achou de ter quebrado a streak, de fato, assim, fora de kayfabe, e se ele foi avisado mesmo no último dia, como que foi a situação dele, né? Mas é isso aí, galera. Foi esse o Long News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!